Glórias a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Obrigado por você ter voltado, então, para darmos continuidade por mais um tempo sobre esses dois temas. Tá certo? Aliás, 3 temas. Muito bem. Qual é as áreas que Satanás age? Contra a igreja, ou contra as pessoas também, mas principalmente contra a igreja. Essa palavra é para você. Como igreja, um instrumento de Deus, como membro do corpo de Cristo. Vamos lá então? Os desejos do mundo. Ele procura tentar o crente a tombar-se absorto no sistema do mundo, ou escravizado por ele. Amém? Muito bem. Primeiro então nós meditamos que é fazer das bênçãos materiais que o mundo oferece um desejo central. Amém? E toma posse disso. Age com sabedoria, com as coisas no lugar, e entenda. Não é o mundo que te conduz. Quem te conduz é o Senhor Jesus. E o reino de Deus tem que estar sempre em primeiro lugar, em qualquer situação. Amém? Muito bem. Segundo, fazer da honra e reconhecimento deste mundo um objetivo importante. Repetir. Fazer da honra e reconhecimento deste mundo. Aleluia. Isso aqui é importantíssimo, amém, amados? Aleluia. Por quê? Porque nós dizemos toda a honra e toda a glória pertence ao Todo-Poderoso Deus. Mas na verdade, querido, nós recebemos essa honra e essa glória. E pior do que isso, nós procuramos isso muitas vezes. Isso é o caos. Aleluia. De fato, toda a honra e toda a glória pertence a Deus. Por quê? Pensa bem, onde você estava antes? Onde você estava antes? Perdido? Condenado? Qual era o teu destino? Não era o inferno? Eu tenho que ser verdadeiro. Eu não posso estar ocultando as coisas. Mas essa é a realidade. Porque se Cristo veio para nos salvar de quê, amado? Do destino eterno que nós teríamos. Diz a Bíblia que Deus olhou para o ser humano e não se agradou em não haver justiça. Então, do seu braço, que é Jesus, ele trouxe salvação. Amém? Então, é muito importante isso, aleluia, nesse tema. E a gente nota isso, amado. Nota que as pessoas, elas buscam isso. O mundo está cheio disso, pela mídia, pelas revistas, onde há um destaque, e a mídia não perde tempo com isso. Agora, veja bem, falando do povo de Deus, isso aqui é terrível. E a gente vê isso muito. Aleluia. Por quê? Porque o mundo, ele exalta quem, sabe, é rico, é famoso, é exaltado, é poderoso, alcançou uma posição elevada, então ele passa a ser o grande. A gente vê no meio artístico, no meio empresarial, no meio político. A gente vê quando morre alguém nesse nível, a televisão se move já, a 1000 por hora. Hoje morreu o Delfim Neto, né? É claro que isso é reportagem, de manhã, de tarde e de noite. Amém? Mas aonde que está a exaltação de um cristão fiel, que serviu a Deus, que pagou o preço, que teve batalhas tremendas e se preparou e foi para a glória? Não é nesse comentário. Amém? Mas, querido, dentro da igreja, a gente vê que a própria igreja, quem é bem sucedido, entre aspas, porque é muito relativo, querido. Quem faz a obra é Deus, quem escolhe é Deus. Tudo faz parte dele ou não faz? Se tem um grande ministério, porque Deus assim o concedeu. Porque ninguém tem um ministério grande sem ter pessoas também. E Deus dá tudo, dá o sustento, dá as pessoas e você como líder. É você o que seja, diabo? Eu sou um cara? Não é nada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Mas veja, o pequenininho, coitadinho, não é? E nem ouvido. Nas reuniões pastorais, não é? Ele é colocado assim. Eu participei de uma tal reunião, e eu quando queria falar alguma coisa, era impedido. Entrava outro, não é? Ou me cortavam. Mas para os grandão, eles falavam o tempo que quisessem.
E eu caí fora, é claro. Amém? Mas ali você passa por experiência para saber o quê? Que realmente, amado, existe isso. O seu fulano é conhecido, é famoso, tem um grande ministério, não, deixa ele falar. Isso se torna uma verdade muitas vezes, sem pensar na mídia. Não, se é fulano, beltrano, ciclano, esse eu vou ouvir. Você vai ver lá, tem uma palavra que é a mesma que você prega. Ali tem 3.000, 4.000, 20.000 a que você prega. Quando você alcança 50 pessoas, glória a Deus por isso. E é difícil. Por quê? Os ídolos da mídia estão elevados. Não pregam nada. Amém? O perigo aqui, queridos, é que de repente, essa pessoa passa a ser a verdade. E tudo que ela fala é a verdade. Você deixa de ler a Bíblia, de meditar na palavra de Deus, e você cruza os braços porque aquele cara é o tal. Não é assim. Amém? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito é Deus, Jesus, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. É claro que devemos assistir, sim, você conhece aquela pessoa, é bem indicado, você vai assistir. Mas olho aqui, na palavra de Deus. Amém, amados? Não saia disso. Que sair disso é o perigo. Agora, são duas coisas importantes. Veja, isso aconteceu aonde? No tempo de Jesus. Ele era o mais humilde de todos os homens da palavra. E rejeitado também, porque ser humilde. Era humilde. Não ficava na frente, não se apresentava, sempre aguardava o seu tempo, o que é bem diferente para aquele que se exalta. Amém? Aleluia. Então veja, Jesus, por quê? Porque era só fachada. Mas se orgulhava com vestes diferenciais, não é? Com franjas, andando com polpa, nas reuniões eram os primeiros a chegar e tomar a frente. É coisa séria, amém, amados? Isso mexe com a gente. Porque dessa maneira não vamos a lugar nenhum. E as palavras de Jesus para eles e para hoje também é: em vão vocês adoram a Deus. Aleluia. Porque hoje a adoração a Deus tem muito a ver com canto. Principalmente profissional. Sofisticado, sons sofisticados. Isso é adoração. Adoração é uma vida rendida a Deus. De corpo, alma e espírito. É uma vida de obediência a Deus. A cada dia. Isso é adoração. E tudo que ele fizer é o resultado de uma perfeita adoração. Aleluia. Então, segunda parte. Fazer da honra e reconhecimento desse mundo um objetivo importante. Para findar, meus queridos. O pastor pregou a palavra, ele testemunhou. E ele disse que nunca pregou tão bem como aquele dia. Foi algo tremendo, veio uma unção e sobre a igreja a palavra saía assim, abundantemente. Sabedoria que nunca imaginou ter, não é? É algo sobrenatural. Ele então termina a pregação e quando ele acaba de pregar, aleluia, veio algo no seu ser. Como Deus precisa de ti. Ele disse que colocou de joelho e começou a prantear e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou apenas vaso das tuas mãos. Ele se humilhou e pediu: me perdoa por isso. Aleluia. Então, Deus tratou do coração dele, porque ele se humilhou, é claro. Amém? Mas saindo dali, desce do altar e veio uma senhora muito bondosa, com a voz suave. Satanás o que é? Tem rabo, tem guampa, é vermelho, é isso, feio. Você está muito enganado, querido. Muito enganado. Isso é fábula. Satanás não é nada disso. Aquela senhora vem então e dá um abraço e diz: pastor, hoje tu rebentou. Como Deus necessita de ti. Ele diz: está amarrado e repreendido. Satanás, em nome de Jesus. Diz: senhora, acabei de ouvir isso do diabo no altar. Não faça isso. Toda honra e toda glória pertence a ele. E a senhora ficou impactada. Ele falou isso. E tinha que ouvir. Amém? Mas pois é, mas uma senhora, não. Tinha que ouvir. A verdade é assim mesmo. Ela tem que mexer com o nosso ser. Para nos tirar daquele caminho de morte. Amém? Aquela mulher era um instrumento de Satanás
Porque não sei, aleluia, mas ela agiu igualzinho lá no altar. Tá certo? Muito bem, queridos. Então, o segundo êxito, é a segunda área, fazer da honra e reconhecimento, não precisamos disso. Amém? Toda honra e toda glória vem do nosso Deus. Aleluia. Fomos tirados aonde? Do lodo, do abismo. Ele fez tudo. Nos colocou num lugar de honra para que você glorificasse o teu santo nome. E tudo aquilo que pode acontecer através de você é Deus quem faz, senão não é Ele. Aleluia. Muito bem. Terceiro item, então. Fazer do conforto da nossa unidade com as pessoas deste mundo a base para a nossa segurança. Aleluia. E aqui está algo muito importante, que tem muito a ver com a nossa espiritualidade nos dias de hoje também. Vou repetir. Fazer do conforto da nossa unidade com as pessoas deste mundo a base para a nossa segurança. Onde que está a tua segurança? Onde que está a tua fé? Aleluia. Onde está a tua força? O teu descanso? Se não é em Deus. Pelo menos é assim que a palavra declara. Ele é o nosso descanso. Amém, amados? Deus, a obra de Cristo por nós. Aleluia. O Espírito Santo agora habitando em nós. E a palavra como a lei do Senhor. Amém, amados? A lei da liberdade, da graça. Aleluia. Essa é a lei que estou falando, cuidado. Amém? Veja. Então, querido, como é que nós podemos confiar nas pessoas? É claro que não significa que não vamos confiar em ninguém. Há um limite para isso, de confiabilidade. E para isso precisamos também ter bases para isso. E o relacionamento traz para as pessoas um certo nível de confiança. Mas mesmo assim, elas podem errar. Onde tem que estar essa confiança? Completamente em Deus. E Jesus, ele dá essa lição. Quando? Quando ele vem, os seus discípulos, e passando por uma árvore frutífera, não é? Ele vai comer algum fruto e não tinha nada. Então ele amaldiçoou aquela árvore. Mas ele queria mostrar algo. Amém? Estava sempre ensinando eles. Tudo era ensino. Né? Ele disse, nunca mais tenha fruto. E foi embora. Terminando a missão, voltando, Pedro olha, Pedro sabe como é. Senhor, olha lá! E olhou, a árvore secou. E Jesus então olhou para todos eles e disse, apenas creiam em Deus. E é isso. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, se tu me buscar de todo o teu coração, sem reserva. Ó, o dedinho aqui, ó. Sem reserva. É completamente. Se há alguma idolatria, querido, hoje muitas pessoas, não, aquela é a igreja certa, aquela é a minha igreja, não é? E, às vezes exalta a igreja de uma maneira que tu vê que a sua fé está na igreja. A igreja é apenas um instrumento de Deus para congregarmos, para adorarmos a Deus, para viver uma vida de unidade, querido. Então, a igreja propicia isso. Há ali lideranças, de várias áreas, do pastor, que é o responsável. Quer dizer, é legal isso aí. Mas crer na igreja, não. Antes dela está o Espírito Santo, que vive em você, o Espírito da verdade. Eu tenho pregado muito sobre isso. Não é desprezar a igreja. Mas Deus enviou o quê? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. E ele vos guiará, vos ensinará, vos convencerá, vos revelará, intercederá por vós com gemidos inexprimíveis. Depois da igreja. Amém? Então veja bem, não podemos colocar nossa confiança nas pessoas, mas acima de tudo, em Deus. Tá certo? Agora, há um detalhe aqui. Nesse caso, não precisa duvidar. O que precisa
É você avançar nesse relacionamento. E nisso você vai confiar cada vez mais e possuir as maravilhas que Deus tem para a tua vida. Vida de vitória. Para você, para a tua esposa, para a tua descendência, para os teus planos, para o teu trabalho. Pode ter certeza que Deus vai estar com você. Agora, não pode haver um meio termo, sabe? Sabe, aquela espiritualidade, faz de conta, teórica, sem prática, sem ação, sem nada. Amém, amado? É necessário entrar no reino de Deus. E Jesus declara o quê? Que aquele que não, aleluias, meu Deus, for batizado na água e no Espírito, esse não entrará no reino de Deus. O primeiro nascimento pela água é o que? A purificação dos pecados, por causa do arrependimento que teve, através do Evangelho. Segundo, ser batizado no Espírito, que é receber a promessa, o Espírito Santo de Deus, e viver uma vida no nível espiritual. Aleluia. Amém, queridos? Então aqui está, eu quero entregar então para você ainda, nessa questão de andar no Espírito, que nós já ouvimos no começo, o que está no livro, aleluia, foi de cedo, não é fácil, vamos lá. Gálatas, aleluia, aliás, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, então está passando. Glória a Deus. Muito bem. Aqui está então. Aleluia. Versículo 6 diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, aliás, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Portanto, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vende prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Deus. Tá certo? Aí está então essa palavra. São 3 itens para você. Amém, amado? Nesta tarde abençoada, fria, estamos aqui gravando para você. Eu agradeço, porque geralmente são 150, 200, 250 pessoas. Vou repetir, 150, 200, 250 pessoas. Está meio frio, está meio devagar, tá certo? Aleluia! Que tem assistido também algumas páginas de outras igrejas, acho que 9 igrejas, também eu tenho, colocado para eles, e eles têm permitido lá na página deles, e isso é muito bom, tá certo? Queremos aumentar o índice. Se você puder, leia a mensagem, se testificar é a palavra de Deus, querido, passe para os outros também, seja um agente de Deus. Isso não acontece mais.
no meio evangélico, não é? Através da internet. Então, passe para outro isso. Amém, amado? Seja, não é, um instrumento de Deus, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra venha tocar o teu coração e te dar entendimento e preparação. Até lá, fica na paz.